Boa noite, sejam todos bem-vindos ao CCBB em Casa, Imersão, Arte, Música, uma programação de lives que celebra a exposição Björk digital aqui no CCBB. E antes de a gente começar, você pode aproveitar essa experiência de uma forma ainda mais imersiva através da hashtag BjörkCCBB. Eu sou Bárbara Paz e vou estar aqui na transmissão com vocês acompanhando tudinho. E eu sou o Guilherme Guedes, vou estar aqui com a Bárbara apresentando a transmissão de hoje. Bárbara que está paramentada de Björk aqui. Tentei fazer um visual aí em homenagem à nossa diva. E comemorando aniversário hoje, olha que maravilha. Exatamente, ficando mais velhinha. Parabéns. Obrigada. E bom, a gente está aqui então diretamente do CCBB São Paulo. Para esses 2 dias de lives, a gente vai dar um mergulho na carreira da Björk, vai conversar com vários colaboradores. Tudo isso faz parte do universo da Björk Digital, que é uma exposição de realidade virtual que a Björk desenvolveu em 2015, 2016, depois do álbum, o penúltimo álbum dela, que se chama Vulnicura, que em latim significa curar as feridas, né? É um álbum muito íntimo para ela e tem todo um trabalho de realidade virtual, uma experiência incrível, uma exposição que passou por 16 cidades no mundo todo, incluindo o CCBB em Brasília e no CCBB Rio de Janeiro, com a apresentação do Ministério do Turismo e da Secretaria Especial da Cultura, patrocínio do Banco do Brasil, copatrocínio da BB DTVM e produção da Cinnamon. Infelizmente, né, por causa da chegada da pandemia, fez com que a gente teve que abreviar a exposição física, porque dependia do uso de óculos de realidade virtual compartilhado diretamente na face. Então, indo contra os protocolos, né, de segurança necessários à prevenção do novo coronavírus. Mas foi aí que surgiu essa ideia de reunir os talentos mais instigantes que vêm atrás, né, desse maravilhoso conteúdo da exposição de uma forma online. Pois é, e aí é bom que a gente tenha essa interação também com todos vocês que estão assistindo a gente. E ao longo dessas 2 noites a gente vai conversar com vários colaboradores da Björk que trabalharam não só no desenvolvimento da exposição Björk Digital, mas também em outros trabalhos na carreira dela. Também vamos receber vários convidados aqui com a gente, que tem várias visões sobre o trabalho da Björk, gente que se inspirou nela, muita coisa boa. Também vai ter VJ set, performance musical. Fica com a gente, você não vai... Vai ser muito bom. Vai ser muito se vai. Bom, é importante também frisar que toda essa equipe aqui envolvida, né, hoje nesse evento, está seguindo as especificações adotadas durante o período de distanciamento social, né? Como a gente já mencionou, é também por causa disso que a exposição Björk Digital não pode estar aberta, né, continuar aberta aqui no CCBB. Pois é, e bom, você pode acompanhar essas 2 noites de live diretamente no Twitch oficial da Cinnamon, que pode ser acessado ou pelo navegador ou também pelo aplicativo que está disponível no Android, para Android e para iOS. E também você pode acompanhar a gente nas páginas do Facebook do CCBB Brasília, CCBB Belo Horizonte, CCBB Rio de Janeiro e na página do CCBB São Paulo, que aqui é onde a gente está. Bom, hoje é um dia cheio de muita imersão, arte, música. Fique por dentro de tudo que vai acontecer aqui. A gente vai contar com a presença de Alma Negrot, essa artista maravilhosa brasileira, multiartista, né? Com James Merrick, que é o diretor criativo da exposição, maravilhoso. A gente vai ouvir, né, vai falar sobre a carreira dele, toda a trajetória com a Björk. Também a gente vai receber nada mais, nada menos que Linn da Quebrada, maravilhosa cantora. Tô louca para conhecer ela, que eu não conheço. Também a gente vai receber o Jesse Kanda, diretamente do Japão, né, que é músico, cineasta maravilhoso. E para fechar, o que mais que a gente vai receber aqui? O Jesse Kanda, ele fez o clipe do... Ele fez o vídeo de Mouth Mantra. E Arise in My Senses, que já é do álbum seguinte dela. Além de ter colaborado com a imagem da capa do álbum dela, Isso, do último disco, Utopia, o último disco. Cara, é uma coisa assim, todo um visual bem de ficção científica, assim, uma coisa muito linda e um trabalho que vai para as artes visuais, interage com música, com tecnologia. Vocês podem também ir comentando tudo aí no chat que você está vendo aqui do lado e também usando a hashtag BjörkCCBB. E bom, a gente vai abrir agora os nossos trabalhos
com ela, Alma Negrot, que é performer, multiartista, trabalha com música, performance, artes visuais, maquiagem, enfim, uma artista completa e que tem muita inspiração no trabalho da Björk, usa várias coisas, várias áreas do trabalho da Björk como referência. Então, com vocês, aqui com a gente, Alma Negrot. Pode entrar, Alma. Acho que ela ainda está vindo. Agora a gente vai ver um VT para apresentar a Alma Negrot, então. Nossa, o trabalho dela é incrível, eu fiquei encantada. Meu Deus! Que maravilhosa! Ai, gente, prazer! Bem-vindo. Que lindeza! Que lindeza! Olha, uma flor caiu, um pedaço de você. Opa. Aqui. Vamos então, um VT com material da Alma Negrot para vocês aí ficarem mais familiarizados com esse trabalho incrível. Eu estou fascinada com você. Cadê a câmera? Estão todas aqui para ti. Uau! Maravilhoso, né? Não, maravilhoso. E tá muito clara as referências da Björk, né? Entre outras, mas assim, a forma como você usa vários materiais e várias cores e transforma as pessoas em outros seres, né? É muito incrível. Parabéns e obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Ai, eu quero dar oi. Oi, gente. As pessoas que estavam chamando assim, cadê? Foi difícil selecionar esse vídeo. Eu fui montando assim, gente, como que eu vou fazer um vídeo que tenha essa ligação que perpasse com Björk? Em alguma medida foi fácil, porque tudo tem a ver. Mas aí selecionar tudo, jogar lá, aí foi um turbilhão de coisas. Eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, que a Björk me acompanha desde muito cedo no meu processo criativo, que é sobre essa coisa dos devires, das personas. Né? Então eu tenho uma coisa muito forte com isso, da transformação em si. Né? Se você for ver as capas dos discos da Björk, né, ela está sempre com uma máscara que é uma Björk diferente, é sempre uma persona. Cada capa é um personagem. E como é que começou isso para você? Como é que começou essa tua carreira? Onde nasceu essa tua vontade de ser a Alma? Eu vim das artes plásticas, né? Vim assim do desenho. Eu sempre fui uma pessoa muito retraída, assim, muito introvertido. Acho que chegar na performance foi uma coisa meio processual, assim, foi meio lenta. Mas acho que o fato de eu me inspirar em algumas pessoas como Björk, que ela consegue colocar toda a poética dela em várias plataformas, foi uma coisa que me inspirou muito. Então eu acabei migrando, né? Eu trabalhava antes, fazia ilustração, enfim.
Aí eu fui me descobrir no teatro também, na performance, e eu fui migrando essas coisas. Quando veio, eu estava fazendo esse estudo de manufatura do corpo, né? Então virou um trabalho plástico com performance, que virou essa coisa do corpo, mas também se desdobra em cenografia, em roupa, em tudo. E de onde nasceu o nome Alma? Alma? Acho que é um problema que é bastante comum, até acho que da maior parte dos artistas latinos aqui, Brasil sobretudo, é que a gente faz tudo pela força da necessidade, né? A gente faz tudo da urgência e da emergência, né? O meu caso foi que eu vim de uma família muito conservadora, do Rio Grande do Sul. Você é gaúcho também? Eu sou gaúcho. Que de onde? Amiga, eu sou de Gramado. Não acredito! Bah, mas tu, então, dois Galdérios aqui. Morava no Minimundo. Não acredito! E você cresceu no Minimundo. Cresci no Minimundo. Tem que explicar. Papai não é meu vizinho. Que maravilha! Não, incrível. Nossa, amei saber que você é da minha terra. É linda, a natureza, enfim, tudo lá. Nesse aspecto é uma coisa que é boa. E você começou a se montar ainda morando lá? Não, na verdade não. Na verdade, eu queria explicar que tudo acabou vindo muito da proibição. A minha família era super conservadora. Eu era proibido de fazer todas as coisas sensíveis possíveis. Então, desenho, teatro, ler, qualquer coisa sensível, intelectual, que manchasse essa ideia de masculinidade do gaúcho, né? Bate. Então já era ruim, mas aí eu tinha as minhas divindades assim desde muito cedo, né? Começou com a Madonna, foi David Bowie, Nina Hagen, Björk, enfim. E aí eu olhava para tudo aquilo e pensava, gente, é óbvio que eu não quero essa vida normal, é óbvio que eu não quero isso para mim, é óbvio que eu preciso sair daqui, é óbvio que eu preciso extrapolar. Então tudo que eu era proibido de fazer, eu entendia que na verdade era o correto. E a falta de recurso também, tudo isso. Eu estudei até o primeiro ano do ensino médio. Depois eu fui morar na viagem. Eu entendi que o meu lugar é o mundo, né? E aí eu comecei a experimentar, eu aprendi muito mais na rua, eu aprendi muito mais no circo, na viagem, andando na boleia do caminhão, fazendo exposição por aí, assim, tipo like me. Assim, vida louca, sabe? Fui experimentando. Isso foi um processo que foi muito bom, né? Isso me ajudou a me desdobrar muito e entender que essa coisa da introspecção também podia se tornar extremamente expansiva em alguma medida. E acho que espiritual. E usar o corpo como cura. Eu acho que isso tem muito, né? No seu trabalho, como tem no trabalho da Björk também, né? Totalmente, totalmente. Eu acho que esse paralelo tem muito a ver com a gente. Foi quando eu passei a perceber que arte, para muito além de visual, para muito além de estética, a gente está nesse espectro do espiritual mesmo, do quanto nós somos agentes de cura também. Né? O quanto, por exemplo, o Vunicura, a exposição do Björk digital é totalmente sobre cura, né? Que é todo esse processo de separação, enfim, de reconhecimento de si emocionalmente, e como ela se expõe tanto, ela convida as pessoas a se curarem com ela. Eu acho isso muito corajoso. Você consegue ver o processo de cura dela, desde a dor da separação até ela entrar em paz com ela mesma, passando por tudo aquilo, né? Durante todo o processo do álbum e também o que a gente vê na exposição. Sim, eu sou muito das divas, assim, tenho muitas divas que são mulheres muito fortes, seus, Nina Hagen, Madonna, enfim. E eu vejo todas elas muito fortes, dominatrix, é uma coisa muito, até uma coisa meio diva, né? E que foi uma coisa que me inspirou, assim, me inspira em alguma medida, mas elas não se mostram frágeis nunca, aparentemente. Eu acho muito doido. E a Björk, ela é tão forte porque ela se expõe ao máximo, né? Ela não tem vergonha nenhuma. Eu acho isso tão corajoso. E quando caiu a ficha, né, da potência que é você se expor para o outro com esse cuidado, né? Porque eu acho que existe um cuidado também ali. Ela não tá se jogando pro além. Ela tá com um paraquedas ali, sabe? Ela sabe a que ela vem. Ela sabe para que serve a cura dela.
E é interessante essa coisa da construção das personas, né? Você estava falando da introspecção, de você ser uma pessoa introspectiva e aí desenvolvendo essa coisa das personas. Daqui a pouco a gente vai conversar com o James Mary e ele fala muito isso do processo todo que ele desenvolveu com a Björk, das máscaras, porque ele se vê como uma pessoa também mais reservada, mais introspectiva. A própria Björk, apesar dela se expor na arte, a gente não tem tanto acesso à vida pessoal dela, ela é mais reservada nesse sentido. Como é que é esse lance dessa construção de várias identidades para você? Acho que tem... acho que uma coisa que sempre me permeou, assim, foi acho que essa ideia de coragem, né? Eu sempre quis fugir muito da normalidade da vida, né? A minha vida lá no Rio Grande do Sul, tudo que esse tipo de violência eu queria fugir. A normalidade para mim é igual a fascismo, né? Então eu percebo na criatividade da Björk, por exemplo, a forma como ela sempre inventa novas personas para falar de si própria, uma maneira de explorar, enfim, de buscar a liberdade. Que eu acho que quanto mais livre a gente é, quanto mais um ser consegue mudar a sua forma de ser, enfim, a sua forma, mais livre ele é, né? Tipo, quanto mais ele muta, mais livre ele é. E quanto mais normal, quer dizer, mais coagido, né? Então eu sempre entendi isso, de que, tipo assim, eu quero lutar contra todas essas forças e o meu exercício de liberdade não é sobre felicidade, não é sobre alegria, mas sobre compreender tudo aquilo que me perpassa. Né? Nossa, devido a isso. Sorte é ter coragem. E Alma, Não, você trabalha com moda, com maquiagem, com artes plásticas, tem um diálogo muito interessante com a música também. Como é que é para você essa coisa de misturar várias linguagens no seu processo artístico? Eu acho que é uma coisa meio natural. Acho que tudo se perpassa, sabe? A gente já passou daquela época que... Ou pelo menos eu tento acreditar que a gente passou dessa época que a gente é as nossas profissões, né? De que a gente se limita a isso, né? Então eu acho que está tudo bem você fazer tudo e não se limitar a nada, né? É a mesma coisa, eu acho que a arte não é necessariamente um objeto, uma coisa, um clipe, um vídeo, mas a forma como você vê isso, né? Então, eu imagino muito que a gente deveria levar o nosso olhar sensível para todas as coisas. Então, se você está cozinhando, você vai cozinhar com um olhar sensível, né? Tem uma coisa até do sagrado da manufatura. Se você vai costurar uma roupa, se você vai fazer uma comida, acho que tem a ver com a cura, não só medicinal. Então, tá tudo bem. Se eu quiser fazer vídeo, se eu quiser fazer moda, se eu quiser desfilar, performar, ou se, enfim, qualquer coisa eu posso colocar um olhar sensível. Então, para mim, a minha descoberta tá meio que aí. Que lindo. Você pode tudo, né? Você a gente pode tudo. A gente pode tudo. A gente pode tudo. A gente só precisa se permitir. A gente precisa entender que a liberdade está nessa permissão, né? Porque acho que quanto mais a gente se desdobra criativamente, quanto mais a gente se doa para a imaginação, a gente tem uma ferramenta revolucionária na gente, né? Sim. Então, acho que mais forte a gente se torna, assim, geometricamente, a liberdade vai crescendo entre a gente. E você falou que sempre teve como referência várias divas, entre elas a Björk. E como é que a Björk entrou na sua vida? Qual a primeira vez que você lembra que você viu algo dela e isso te impactou, assim? Foi primeiro, eu era bem criança, foi com o Volta, e eu tava vendo o clipe de Wanderlust, que enfim, ele é todo em 2D, assim, é uma viagem muito doida com os gnus, enfim, na água, e eu ficava olhando aquilo, eu não entendia nada, assim. A sonoridade era muito estranha também. Eu estava acostumado a ouvir Djavan com a minha mãe, sabe? Tipo, eu tava lá ouvindo Mercedes Sosa, enfim, outras coisas, sabe? Ouvindo... E aí, quando surgiu a Björk, eu fiquei assim, nossa, isso é muito estranho, mas é tão bonito, sabe? E aí eu fui pro Medula.
que é um álbum extremamente difícil, tipo, super conceitual, ele é feito só com sons da boca, né? Aqui no Brasil, a TT Espíndola fez uma coisa muito próxima também, uns experimentos muito interessantes. E aí eu fiquei fascinado, assim, com a capacidade de fazer algo tão bonito e tão diferente. Eu entendi, não é sobre beleza, não é sobre glamour, não é sobre... Ela é uma antidiva, sabe? Gostei, quero ser assim. Eu quero ouvir mais. Aí eu fui acompanhando cada disco, eu ficava, tipo, um mês ouvindo, assim. Aí eu fui pro Vespertine, fui pro Homogenic, enfim. Fui viajando e cada um foi, tipo, meio que abriu uma chave, assim, era um processo da minha vida. Que lindo, que lindo. E quais os pontos que você vê a convergência entre o seu trabalho e o dela agora, depois de passar tanto tempo da primeira vez que você a viu? Ai, não sei. Eu tenho a impressão de que ela é mais otimista do que eu. Por quê? Você é mais deprimida? Ai, ela já tá na fase utopia. Ela tá, por mais que ela tenha falado, eu acho que ainda tô no Vunicura, assim, eternamente. Ela fala muito de sexualidade, dessas coisas da explosão, dos desejos, enfim, e de essa reconstrução que é muito bonita. Na vida pessoal dela, Utopia é muito lindo. Né? Eu compreendo, mas eu não sei se eu cheguei nele, talvez eu vá... caminho. Talvez o Utopia seja mais pra frente pra mim. Entendi. E a Björk também tem uma coisa que a cada ciclo, né, a cada álbum, a cada turnê, ela vai se reinventando e chegou num ponto que hoje, se ela anunciar um álbum novo na semana que vem, a gente não sabe o que esperar, né? Ela sempre surpreende. Você se identifica com isso também no seu trabalho? Você também está sempre buscando se renovar completamente? Sim, acho que é importante. Quando eu percebo que eu tô perseguindo um padrão e eu me dou conta, assim, eu fico, caraca, hora de mudar, sabe? Hora de seguir em frente. E eu acho isso muito incrível dela também, de como essa capacidade de mutação, né? E que ela tá sempre cada vez mais potente. Tipo, eu acho que eu não consigo escolher uma fase favorita dela, por exemplo, uma fase que seja melhor ou mais potente, porque tudo é muito diferente de si. É muito... e ela ela sempre surpreende em várias linguagens, né? Seja através de um videoclipe, seja um álbum impressionante, seja no cinema, né? Ela como atriz também, na época surpreendeu muita gente. Dançando no escuro. Nossa. Eu chorei tanto. Eu chorei muito. Eu acho que tanto. foi a última vez que eu chorei tanto no cinema, tanto. É uma obra-prima aquilo, né? Ela tá Sim, e foi tão sofrido para ela pessoalmente, né? Porque ela, por mais que seja um filme incrível, ela denunciou abuso, né? Pelo Lars von Trier também. E foi uma fase bem ruim que ela disse que ela jamais voltaria a atuar. Vai voltar, né? Mas, enfim, mudanças, a gente muda, né? Lógico. E aí, em seguida, veio Vespertine, que é incrível, que é uma delícia, é super sensual, é super erótico, super intimista, super leve. É o meu favorito, inclusive. É uma caixinha de música, né? Eu amo demais. Sim. Alma, agora a gente vai conversar com o James Merry, que é um cara que está com a Björk já desde 2009, participou aí do ciclo dos últimos 3 álbuns dela e desenvolveu a maior parte das máscaras, né, que ela vem usando aí nesses últimos anos. Tem um trabalho incrível também em outras áreas e a gente também vai abrir o espaço para você trocar uma ideia com ele. O James está ouvindo a gente já? Ah, tá. Agora a gente então vai ver um VT apresentando o trabalho do James e já a gente está de volta aqui para bater um papo com ele.
Hello and welcome to my cabin here in Iceland. I thought I would talk today about all of the masks that I've made in chronological order, from the very first one right up until the most recent. Maybe it's helpful to say a few words about them before I jump in. That part of my work, mask making, happened quite accidentally and organically. They all sprung out of the long collaboration I've had with Björk for the last 11, almost 12 years now. Through lots of sharing of ideas and references and videos and books, I would often then take all those away into my little studio and try and make something for her to wear that I felt might fit with the emotional or aesthetic requirements of whatever we're working on, whether it was a music video or a photo shoot or a concert. The first one I made was almost 6 years ago to the day, so I'm going to start with that one and see how it all goes. I called this one the family mask because it was used on the video shoot for the song Family, which also ended up as one of the album covers of the album. And this mask was actually made as a birthday present. We were shooting on Björk's birthday here in Iceland, and I can't remember my reason why, but I made this odd looking embroidered stingray thing that goes over the face, and the embroidery would frame the features using this oval shape that became one of the visual themes of the whole era. And also it's latex, so I was embroidering wool, a neon wool, into latex, which is quite interesting. I hadn't done that before. Yeah, and this is interesting for me also looking back now, because not only was it the first mask, but it was the first time that I saw something I'd made physically being translated into the digital world, because Andrew Huang, who directed this, he added afterwards CGI threads and pearls on the piece in the video, and this is a kind of dialogue that's happened throughout the whole mask making thing for me, between something that I've embroidered or bent or made physically with my hands, and then seeing it being translated into the digital world for a virtual reality video or for a music video or for a filter. So yeah, it's surprising to me that relationship between the digital and the physical was happening already with the first mask. The second one I made was about 6 months later. This is now June 2015, and we were preparing for the first live performance of Volnakora, and Björk had been sharing with me lots of images of moths with these crazy antennae. So I made this moth mask, I call it, onto lace, and this had a lot of features on it that would crop up in later masks, like lots of pearls I added and neon thread. It went on to appear on the live album cover, and also a paper fold-out mask that people can make at home on a deluxe vinyl, I think it was. The next few masks were made in quite quick succession while we were touring Volnakora around Europe. So most of them were made at 4 a.m. in a hotel room the night before the concert, which is a little stressful because hand embroidery is not the quickest medium. Yeah, the next one was, I remember making that in Slovakia, in a hotel room there. That was the white lace mask. Then I made the vocal cord headpiece, we call it. This was an idea of Björk's, to have lines emanating out from her vocal cords. So I embroidered 2 vocal cords that sat on the throat, and then experimented with pleating this kind of gauzy fabric, which was actually quite hard to embroider, but this shape actually became a favourite of Björk's just to wear in her kind of everyday life. So this has been made in lots of different colours subsequently, in like peach and turquoise and white, which I think was worn at Fuji Rock Festival once. The next mask was, I remember making that in Berlin
the idea was moving the focus from the face onto the ears. So I made these embroidered sound waves circling the ears. And this was playing also with an idea to have two layers to the embroidery, that in normal white light, the embroidery appears one character, and then when it's put under UV light, all the neon thread that's kind of hidden in daylight suddenly pops out. So there's two characters to one mask, and we started doing that with a lot of these masks, that we'd choose some songs in the set list that only had UV light, so the mask could also transform during the concert. The next mask I made was, I call it Þjóðbúningar, which is the name for the traditional Icelandic costume, which is embroidered on black velvet. This mask was mostly important for me because it was when I started wanting to loop the thread around the face, and I actually fixed a lot of the embroidery into the teeth because I was aiming for some sort of metamorphosis, like the embroidery was coming out of the body itself. And that was an idea which I developed more in the next mask, which was for a music video called Not Get. And this was the first time I decided to use wire instead of thread. So a lot of my later masks have been more, I guess, like jewelry or metalwork. But in my head, they're all stemmed back to embroidery, because what I was always trying to do was just to manipulate the thread in 3 dimensions around the head. So I still call myself an embroiderer, even though I am embroidering about 10% of the time when I'm making these masks. This video needed 2 quite distinct characters for each half. The first half needed to be quite dark and goth, and I made this kind of metal moth from wire and pearls. This was also the first time I put pearls in front of the eyes, which is something I've done millions of times on the other masks. And for the second half, I made the piece that I call Medusa, which is a hand-cut plastic neon kind of jellyfish type shape around the head. A lot of my later masks fall into some kind of subgroups or families, and this is the first of the jellyfish type shape that I made for this video. Again, both of these masks ended up being transformed into the 3D world, both in a VR video but also in the music video. There was some brilliant CG added by Nick and Warren, the directors, and the Medusa mask was also the first filter that we made, so I like that mask. The next one I made was in Sydney while we were launching Björk Digital, and it included some little reflective panels in it that were put there to give a burst of protective light when a flash photograph was taken. That's something I included on some later masks too. The next mask was made in Tokyo in a bathroom in an Airbnb, which I remember very clearly. This was also for Björk Digital DJ interview that we were there for, and this was made just by bending one continuous piece of wire that I picked up in a shop in Tokyo, bending it symmetrically and enclosing little pearls as I went along, but it meant that it was quite light and easy to wear. And this was also converted into a digital mask by Andy Huang for the family VR video, but it not only did it go on the head, but it covered the whole body. So that was another one that I saw treated digitally after I'd made it. The next 2 I made them in London, and they were for a performance at the Royal Albert Hall. The first one was a continuation of the bent symmetrical wire thing that I'd done in Tokyo, but it was in silver with lots of pearls. It was very, very fragile and light, that piece. And the other one I made was this ghost orchid headpiece, which is possibly one of my favorite pieces that I've made. It took a very long time because it's all hand stitched in place, which was quite difficult because the thread was always getting caught on the spikes. But the idea was to have this focus on the eye with these
with these lines and pearls emanating out, and the shape is based on a real orchid called the ghost orchid. And this was probably the culmination of that idea of the UV light giving the mask two different characters, because in normal white light this one appears quite soft and milky and orchidy, but if it goes anywhere near a UV light, the thread really picks it up and it transforms into this electric underwater kind of character. At the time, I think we were starting to move out of the Vulnicura color scheme era, the neon and the lilac, and so I put this red gradient seeping in from the back of the mask as a little nod to the fact that the neon Vulnicura era was disappearing off the end of the mask, and this new red burgundy color was creeping in, which the next mask had. This I made very quickly. I remember making it literally as Björk was walking on stage. I was still finishing it, and it was made in a similar way as the Ghost Orchid. It was a hand-cut plastic stitched onto wire with lots of pearls and paint added. The next piece I made after that was in Montreal, and it was again for the opening of a Björk digital exhibition, and this is almost like the skeleton of the Medusa piece. That's how I saw it. It has the same silhouette and the same pearl head cap underneath, but more like a pearl skeleton structure. And actually the beads I used on that were again really reflective under a flashlight, so kind of giving the mask a protective element to it also. Then I made a new version of the vocal cord headpiece, which was worn in a concert, I think only once, but it was like a sister to that piece, and also a little nod to an Elizabethan ruff almost. The next piece was made for a TV interview here in Iceland, so it was deliberately not as theatrical as the previous headpieces, a bit more like a piece of jewellery, and it had the jellyfish shape on top but the orchid shape on the bottom. We're now in December 2016, and I made a updated version of the Medusa headpiece, but this time in red, and I was also inspired a lot for this one by, I'd been watching videos of corals spawning, and I guess mushrooms also, so I covered it in these little pearls, and also had adapted the design slightly so it was open in the eyes so Björk could see what she was doing while she was DJing a bit better. The Ugla mask I made for a video conference that we made with Mexico for the opening of Björk Digital, and this involved a lot of beadwork. The fabric already had all the crystals on it, and I cut it all up and made this shape, and then added hundreds and hundreds of pearls and long glass beads around the eyes, and it's called Ugla because that's the word for owl in Icelandic. So I had all this beadwork around each eye, and I also added lots of wires with pearls on it coming off the top. So then in January the next year, in 2017, I made this piece, which was the first mask I'd made for myself, and it was for a photo shoot with Tim Walker for ID magazine. I wanted to make my own version of the Green Man, which is a English folk pagan character, almost like a fertility god. He's represented in a lot of church carvings, and I was always obsessed with that character as a kid, so I was wanting to do my own version of it, and I wanted it to look quite painful. I wanted it to look like an oak tree was bursting out of my head and growing quite painfully out of my nose and eyes and ears and mouth. That was the first time I worked with Tim, which I would go on to do a few times after that, so that's a important mask to me. So then we started moving out of the Vulnicura album era and into the Utopia one, and I wanted to make something totally different for the start of that album. We'd gone quite far with all the Vulnicura masks, and they were all quite romantic and embroidered and almost Victorian in a weird way. So I wanted to do something totally different and not repeat myself. And
a lot of the references coming from Björk at the time seemed to fit the idea I had of sculpting these silicon face pieces that would be applied to the face and give an almost kind of sci-fi alien feeling to them, but still quite romantic. And believe it or not, I was not actually meaning for these to end up looking so sexual. I was thinking about orchids and flowers while I was sculpting them, but I think a lot of my work subconsciously ends up looking like the reproductive organs, which I don't really know why, but that's what came out. And yeah, we were in LA and we were getting ready to shoot the Gate music video with Andrew Huang, and I locked myself away for about a week and tried to learn how to sculpt and cast silicon in the bathroom at the hotel. And for that video I also made this piece, which was also the first time I'd worked with this new material, this kind of white bony texture, and a lot of references fed into that one. We did a lot of research preparing for that music video in particular, which I'm sure we will release or show at some point, but we did lots of storyboarding and shared a lot of ideas between Andrew Huang and Alessandro Michele and Björk and myself about how that video should look and how the wound from Vulnicura would transform into a portal instead. And yeah, this was the first time I made a mask using this particular material, which I ended up making more later. Then I made a update of the vocal cord headpiece that was never actually worn on stage, but I think it was worn backstage once. And this was embroidered onto clear plastic so that the pearls would be resting on the cheeks, almost like tears. Then I went back to sculpting silicon for a photo shoot that we did with Jesse Kanda for Dazed and Confused. And this was in Paris, I remember. And the inspiration for this piece was lichen and mosses and fungus. And I sculpted these two symmetrical large pieces that laid down either side of the face, so it looked like lichen was growing on the face. And these were cast again in lots of different colors, and I think we ended up using them on the Utopia music video as set dressing to look like actual lichen on the rocks. The next piece I made was this mouth orchid, which was taking the silicon work that I'd done around the eyes and forehead and trying to transform the mouth into an orchid itself so that you could open and close, and the tongue and the inside of the mouth would be like the inner part of a flower. This was shot by Tim Walker again and ended up on the cover of W magazine and Time Out, I think. The green orchid and pearl piece was made for Björk to wear in a online live discussion with Dazed and Confused, and this piece is probably most interesting to me because it highlights something that's important about all of my masks, which is that I don't like them to be instantly readable of how they fix onto the head. I'm always trying to avoid a very obvious headband or loop over the ear or elastic around the back. I often, when I'm designing them, I'm trying to figure out a balance between something that is functional and can be worn, but something that has the illusion of floating or growing out of the face. So this piece is held mostly in place just by two hair clips here, holding it in place, and the tension of the wire holds the rest of it against the face. A little after that piece, I made the braid jewelry for the Blissing Me music video, and this was an idea that Björk had of making some kind of jewelry to go in the braids, which was also really functional because it meant you could shape the braid exactly how you wanted it and it would stay in place. I also made lots of these for the next project, which was the Utopia music video. I ended up making these braid jewelry pieces for all of the flute players, but I ended up sculpting lots of new silicon pieces for that, some to go around the side of the eyes and some on the forehead, and they were often inspired by orchid roots and orchid shapes.
So that was the start of the next couple of years where I was making pieces not only for Björk but also for the musicians that she was working with, which would become quite an interesting part of the mask making process. So later that year we made the Arise in My Senses music video directed by Jesse Kanda, and amongst all the references that Björk shared for that project were some videos of slugs mating, which had this amazing wet, luminous, translucent kind of texture. So that's what I was going for with this mask. And this mask was, I guess, this kind of cousin of the ghost orchid. But whereas the ghost orchid had all the focus was leading into the eyes, this I wanted to make the mouth the focus, because the lyric of the song is all about a kiss, and all focuses here. So I made the lower petals much more dominant, and they would kind of frame and draw focus into the mouth. Just before Christmas that year, we had another Björk Digital DJ performance, so I made this iridescent plastic version of the Medusa jellyfish headpieces, and I think that was also worn during a concert in Georgia. Then the next year we started preparing to take Utopia on tour, and I started work on all these different bone orchid pieces, I call them. The idea of these was that they would be a sort of exoskeleton orchid bone sound wave piece that would go on the head. It was important for me that each of the flute players got their own design and shape. I didn't want to just replicate the same thing over and over and have it turn into a sort of uniform. It could have gone into stormtrooper territory, and each of the flute players had such a strong and distinct character. I wanted to represent that. So I spent a long time working on these, because logistically they had to be able to play the flute in them and be able to walk around the stage and do choreography and see where they were going. So there were quite a few constraints, but that can also be fun sometimes. During that Utopia album era, there was also a live TV performance for Jules Holland in the UK, and so I sculpted this new silicone piece for that would be worn again on the forehead and around the eyes, but I also combined it with one of the wire nose jewelry pieces that I've been making in the meantime. Some of those were also photographed by Tim Walker again. These pieces in particular were really about a total transformation, like the face was turning into something else and that things were growing out of the nose. Then we went on tour, and the next couple of pieces I made on the road. I remember making the Björk piece in a hotel room in Paris, and this was taking a similar shape to the white orchid piece I'd made, but updating it in gold, and it was relatively simple to make this one, but I felt it was one of the most effective on stage from a distance. Then later on, we were in Sweden, I think, on tour, and I made this red jellyfish update, which was a lot more open, so it was easier to see and perform and navigate a festival stage in. Then after the tour, when I got back to Iceland, I shot a video with Gucci and GQ, and for that I made this seaweed headpiece. The idea was almost like I'd drowned and seaweed and pearls had grown around my body and were growing out of my skull. So we shot some of that in the lake next to my cabin, and I also wore for that video a lot of the previous silicone pieces but cast in different colours, and lots of the different nose pieces too. Then we enter the cornucopia era. So for those shows, when they opened in New York, I again wanted to do something slightly differently. I didn't want to do the white bony pieces again, and I didn't want to do the silicone or the embroidered thing. I wanted pieces that were more like jewelry and with a bit more weight to them than my previous wire pieces. So I started hand cutting all these pieces from brass and polishing them. And again, I wanted all the flute players to have their own individual designs, because I was making some that went under the eyes or went on the side of the head or down the middle of the head. They could often be worn in combination with each other, and
Even Björk wore them in lots of different configurations and combinations. Then after New York, we took cornucopia to Mexico, which is where I made this orchid head spine. So it was back to the bony white texture, but I wanted it to go over the crown of the head like a spine, but along the spine there were orchid buds growing out of it. And while we were in Mexico, I actually started working on my first filter. We had scheduled a live Instagram Q&A with Dazed and Confused, and I wanted to make Björk a new mask for it, but I thought since it was on Instagram, I could try and do it digitally. So I shut myself away and tried to figure out all the 3D AR filter software and made this Björkid filter, which I ended up exhibiting in Utrecht, but in a different color scheme. So you could only try it on if you went to the exhibition in person. Interestingly, the next physical mask I made stemmed out of the filter 3D work. I'd started work on a filter that was inspired by a stingray skeleton down either side of the face, and I'd sculpted it and shaped it all and configured it in my 3D modeling software. And then when we were back on tour and I was starting to make a new mask, I ended up making a physical version of the 3D mask that I'd started work on. I'll often make a design or a shape in the digital world and then replicate it in the real world, but then I'll figure something new out while I'm bending metal, and we'll take that back into the digital world, and then I'll do something new there. And they're always trying to keep up with each other and outdo each other, but they also flow into each other. Then I made a very quick filter also in the stingray skeleton world for Björk to do an online announcement, and I think I may try and finish that and release it soon. The next piece I made was the one that I'm currently wearing for Gentle Monster redefinition of eyewear project. So this had to be more like a traditional pair of glasses, and it was inspired by vertebrae and by seaweed and some different flowers that I was looking at the time. And it was also turned into a filter after I made it. So now we're up to 2020 and the most recent pieces I made, and those are the two creatures I made for Tilda Swinton to wear at the Venice Film Festival this year. That was a really fun commission because I rarely take commissions, but also because the design requirements of them were the exact opposite of all the previous pieces I've made for Björk. For those, the mouth was always had to be clear so she could perform and sing and hold a microphone there, and they usually had to be semi-permanently attached onto the head so she could perform and headbang and they wouldn't fall off. But for Tilda, it was the exact opposite. They had to primarily cover the mouth, but they also had to be removable so she could take them on and off on the red carpet and during her speech. So we did some Skypes and spoke about the ideas, and yeah, there's definitely a nod in them to the Venetian masquerade with this handle, and which I turned into the kind of the tail of the creature. But the inspiration for them was definitely in the same world as the previous few masks, this kind of vertebrae, stingray, skeleton jumble of references. But that was also interesting to me because I think it reminded me of the strange, fickle nature of masks in general. Because I'm always building them on my own face, I often feel like I know what their character is. And the second I see them for the first time on Björk, or in this case on Tilda Swinton, they totally change into a different character, and it's like I'm seeing them for the first time. So that was really interesting for this. I packaged them up and sent them off to Venice and thought I knew what kind of character they were. And then when I saw the photos emerging, it was really fun because it was this unexpected creature that I didn't even recognize myself. So I have made a couple of new masks in the last few weeks, and they've already been worn and photographed for some exciting projects, which
haven't been released yet, so I can't show them or talk about them here, but I'm very happy with them, and I have no idea what I'm making next, which is exciting. I think possibly I'm going to go back to some embroidery, but I'm going to spend the winter here in Iceland working on some new things. Thank you for watching, if you made it all the way through. I could have spoken about each mask for about an hour, so it felt very rushed to go through all of them so quickly, but I hope you found parts of it interesting. Thanks. Uau, uau, nossa, que incrível, que delicadeza, né? Que artista. Nossa, e não é só as máscaras que a gente estava falando aqui, é todo um contexto, é todo um conteúdo, né? Ele é incrível, é um gênio. Meu Deus, o que você acha escutando tudo isso, Alma? Qual é a sua visão desse artista, um fenômeno? Nossa, eu acho o trabalho do James assim incrível. Eu sou muito suspeito para falar, porque no final das contas eu venho acompanhando o trabalho do James desde o Biofilia, né, um álbum de 2011, né, e a forma como ele consegue traduzir tanto essa coisa da poética da Björk juntando com uma coisa tão própria dele, essa manufatura super delicada, essa inspiração que vem muito da natureza, de seres microscópicos, enfim, eu acho que é de uma genialidade, assim, porque é muito diferente do mundo da moda, enfim, que a gente está se alimentando de ref o tempo todo, de umas refs de uma forma tão rasa, ele consegue, acho que, replicar o próprio universo o tempo todo, e você percebe que não tem fim. Né? Eu acho lindo. É incrível. E um diálogo muito interessante entre o orgânico e o sintético, o digital, né, o virtual e o mundo físico. É realmente cada trabalho dele, né, todos os trabalhos da Björk, acho que se caracterizam dessa forma, mas a gente vê muito no trabalho do James que é essa criação de universos, né, é realmente uma coisa incrível e que vai muito além, inclusive a gente estava comentando, assistindo, né, vai muito além do que a Björk usa. Isso vai para toda a identidade visual dos trabalhos dela, é incorporado também aos músicos, a todo mundo, né, que acompanha ela no palco, enfim, realmente um trabalho incrível. A junção dos dois também, né, porque assim, ajudou ele a florescer, esse encontro com a Björk, né, não podia ser melhor, né, porque parece que foi um casamento assim ideal, porque eles trabalham com várias pessoas no mundo todo, né, enfim, eu sou suspeito de falar, sou muito fã dos dois, enfim. E vocês em casa, o que vocês estão achando do trabalho de James? Deixe sua opinião aí no chat, a gente quer saber também a opinião de vocês aqui. E se vocês quiserem também experimentar um pouquinho mais, né, sobre o trabalho de James, você pode ir lá no Instagram da Björk, que tem aquelas máscaras maravilhosas que eu já provei, já testei todas. Eu já usei todas também. Quem ainda não usou? Não, eu amo. Então você pode ir lá, testar, usar. Faz foto, vídeo, manda pra gente com a hashtag BjörkCCBB. A gente tem alguns para ver agora já? Vai? Tem? Não, ainda não. Mas bom, manda aí, que já a gente mostra. Daqui a pouco a gente mostra as nossas também. Mas bom, agora a gente vai então finalmente trocar uma ideia com o James Merry. Ele está lá na Islândia, exatamente nesse lugarzinho de onde ele gravou essa fala pra gente. E agora a gente vai conversar diretamente com ele. Hey James, do you hear us? Hey, yeah, I hear you. James. Oi. Vou perguntar para ele como é que ele tá, né? Como é que estão as coisas. How are you, James? I'm really good. I'm sitting here with my cat in my cabin in Iceland, and it's getting really dark now. So, yeah, I'm good. It was really nice to watch you guys talking. I didn't understand much, but it was fun. We're all praising your work. We're all huge fans, and we just watched the video you sent us, and it's a pleasure to hear you talk about your work. Oh, thanks. Ele está falando diretamente da cabine da Islândia e ele comentou que ele estava vendo a gente falar, mas não sabia o que a gente estava falando, então estava meio perdido. Eu falei que nós somos grandes fãs do trabalho dele, a gente estava aqui
falando sobre isso. Sim. Mas bom, então... Não, eu acho que assim, eu queria fazer uma pergunta para você, James. I'm sorry, my English is not so good, but help me. I'm gonna help you. Yes. Eu acho que eu queria saber mais sobre, né, essas várias pessoas que trabalham, que formam essa equipe, são do mundo todo, né? Como é que ele faz como diretor criativo para unificar todas essas pessoas dentro do trabalho? As a creative director for Björk, how would you describe the process of leading a team of with professionals from all around the world? Yeah, we've always described it as I'm like a co-creative director with her because often the kind of source material that we're working with obviously is her music, and around each album, I guess there'll always be quite a clear aesthetic from her. Each character for each album is usually quite different from the previous one or the following one, and and they usually kind of have their own rules. So according to what Björk feels for each of these kind of characters that she creates, and yeah, with working in a team, I think it's like one of our strengths. We love it. We love we quite often work with the same people many times because we really like making like that deep relationship. And when you get to the stage where you can just kind of have shortcuts and say some stupid word and the other person knows exactly what you mean. So being in that kind of international team thing that's like one of the best parts of it for me. Ele falou que uma das melhores coisas desse trabalho é justamente poder trabalhar com uma equipe do mundo inteiro. Ele diz que geralmente o trabalho vem com uma direção da Björk, né? Cada álbum ela tem ali definido o que ela quer, onde ela quer chegar, e ele diz que é um prazer poder trabalhar com uma equipe do mundo inteiro. A partir dessa direção dela, vem aí depois o input de cada um, eles transformarem a visão dela nesse trabalho coletivo. Durante o vídeo, eu fiquei com vontade de saber dele quanto do processo dele é planejado, pré-pensado, e quanto ele vai desenvolvendo ali enquanto ele cria, porque me pareceu uma coisa meio híbrida, assim, então vou perguntar para ele um pouco disso. James, how much of your work is planned and how much of it happens on the spot while you're doing it? Because you said that you sometimes are working with like metal and you go and then you take it to the computer, to the digital thing, and then you bring it back to the physical world. So how does that work for you? I would say roughly 0% of it is planned. I rarely sketch before I make a mask. There are some exceptions. Some masks I've kind of had a specific idea for something I want to do, and I'll fill like a sketchbook just figuring out, but that's quite rare. Normally I will just start making something with whatever references Björk and I have been sharing, or some animal that I found, and I have a folder full of pictures of it on my desktop. I kind of always want them to just be a background noise in my head. I don't want it to be too literal. So yeah, it's very rarely planned, if ever, and it mostly goes on instinct and necessity and whatever's kind of bugging at me at the time and inspiring me that I need to make. Cara, é incrível. Ele falou que o trabalho é 0% planejado, que ele vai criando ali de acordo com a necessidade. Ao longo, né, do tempo ele vai colecionando também referências, coisas que ele vai achando interessantes, às vezes na natureza, às vezes em outros trabalhos de arte. Mas a partir da necessidade ali de criar um projeto, ele vai desenvolvendo e vai seguindo mais um instinto do que qualquer planejamento. Legal, né? Incrível. A mesma coisa. Eu acho incrível como a gente consegue ter essa liberdade de criação e como tudo flui com muito mais potência, né? A partir da experimentação mesmo. Acho que a gente se desacostumou, né, no dia a dia a experimentar, né, a perceber
a experimentação, quanto que a gente pode tirar dali, de tão mecânico que tudo, né, essa coisa da funcionalidade das coisas. Sim. E aí a gente percebe nas peças do James, por exemplo, que elas não são funcionais. A peça dela é sobre a magia, né? É sobre trazer à tona essa magia, né? James, we're here with Alma Negrot, and she's saying that she loved that what you said, because when you have freedom to create and experiment, you can get to places that you never dreamed of before. So I find if I plan it too much, it constrains things, and half of the time you're discovering something by accident, and you kind of rule out the opportunity for accidents. Ele falou que ele gosta muito de experimentar, até porque às vezes num acidente, uma coisa inesperada acontece e isso acaba alimentando todo o processo dele. E Alma, você tem algumas perguntas que você quer fazer para o James, não é isso? Sim, eu acho que essa coisa da experimentação toda que é tão importante acaba levando a gente para lugares muito profundos, né? E eu vejo assim ele como um exemplo, né, de estar do lado de um trabalho que é extremamente emocional, né, que são todos os discos da Björk, né, mas em especial pensando no Björk Digital, que é um trabalho sobre cura, que ela fala sobre separação e sobre renascimento, enfim. Como é para ele se doar tanto, tipo, entrar, né? Porque precisa emergir, né? Emergir no mundo da Björk emocional. Como é para ele entrar nesse mundo para interpretar isso? E como que ele lida emocionalmente com isso? Porque é uma carga que não é dele, né? Então, tipo, ele acaba vivendo isso junto, será? Como que ele... Eu queria entender como ele lida com essa parte emocional de outra pessoa. So, James, Alma has a couple questions for you. First, she's asking, how is it for you to deal with the emotional, the intimacy side of Björk's work? Because especially regarding the work she did in Volnikura, the work we saw in Björk Digital, the exhibition, it has a lot of emotional pressure, and sometimes for us when we're hearing the album and seeing the videos, it's really hard for us to deal with some of those feelings. And how is that for you to go so deep inside someone else's feelings like that? Yeah, I mean, I feel it too. I'm a very emotional and sensitive person, so yeah, especially Volnikura, I think, apart from being kind of so close to it anyway, I think the universality of it, like most people have experienced heartbreak at some point in their life. So yeah, you kind of relate to it on various levels, but I guess interestingly, that's kind of where the mask making started. Actually, I think it was probably one of my instincts, because I mean I was working with Björk since 2009, so actually the whole mask thing was kind of something that happened pretty late on and was just kind of an accident. But the kind of impetus behind it was to make something so. Apart from wanting the aesthetics of it, and I just thought they looked cool, but it was also a kind of veil. It was like a protection for Volnikura era. Just being able to be on a stage and sing those songs, I think you kind of needed some kind of veil. So yeah, I think probably my reaction and involvement was on many levels, but in an interesting way, it also started this mask thing. Yeah, that's great. Basicamente ele falou que ele é uma pessoa muito sensível também e que ele também é muito impactado ao trabalhar em processos tão íntimos como foi o do Volnikura, por exemplo. Mas ele diz que foi justamente daí que também começou a ideia de trabalhar com máscaras, né, como uma forma de proteção, de você se proteger de alguma forma durante esse processo de cura, que às vezes é muito doloroso. Sim, sim.
Você tem mais uma pergunta para ele? Eu acho que não necessariamente uma pergunta. Você quer falar alguma coisa, Bárbara? Não, eu estava pensando sobre as máscaras hoje, né? No momento atual que a gente está vivendo, o que ele já fazia antes e agora nós somos obrigadas a usar máscaras. Então eu queria fazer essa pergunta para ele sobre como é que ele vê hoje o mundo, né? Que nós estamos vendo o mundo com máscaras, através das máscaras, né? Então eu queria... So James, speaking of masks, now we live in a world where using a mask is essential for survival. And what's your take on it? How do you see it? It's kind of ironic that we live in this world right now, don't you think? Yeah. Yeah, I don't mind it. I don't know why so many people complain about it. To be honest, I quite enjoy it. Being in a city and wearing a mask, it's a bit like wearing like a big pair of sunglasses or something. You can kind of retreat into if you're listening to your iPod or something, you feel a bit anonymous. Yeah, in terms of COVID mask thing, I think it's interesting, obviously as a mask maker, to see this kind of spread globally. But perhaps what I'm doing is a little different, I guess. I think I'm more interested in like the mask as some kind of metamorphosis art piece rather than a medical thing. But I don't know, maybe I'll start making corona masks. Who knows? Ele falou que acha muito interessante, né? Como alguém que trabalha com máscaras está vivendo nesse mundo. Ele falou algo interessante, que ele fala que não entende por que as pessoas reclamam tanto de usar máscara. E ele diz que acha, pessoalmente, inclusive, interessante você estar com uma máscara num ambiente, por exemplo, de uma metrópole, de uma grande cidade, que é como se você estivesse com grandes óculos escuros, que você está ali no seu mundo. E aí, no fim, ele brincou, dizendo que talvez, eventualmente, ele, inclusive, comece a desenvolver algumas máscaras. Eu acharia genial. Eu adoraria. Tá, e agora a gente vai, então, para perguntas dos convidados, certo? Gente que está interagindo aí com a gente, mandando perguntas para a gente. Tem uma pergunta que é para os dois, para o James Mary e também para Alma Negrot. Bom, a humanidade sempre... Isso aqui é a pergunta para os dois. Para James e Alma, ok. A humanidade sempre se apropriou de máscaras em processo de transformação. No Brasil, elas são utilizadas em diversos ritos culturais, carnaval, danças folclóricas, ou mesmo em cerimônias, povos nativos. James Mary, de qual maneira a cultura de seus territórios, Inglaterra e Islândia, influenciaram na aparição de máscaras no visual de Björk? E Alma Negrot, o que é o Brasil na sua arte? Uau, complexo, exatamente, complexo. É o que eu estava falando. Muito bom. Vamos começar então com o James. So James, we have a question from Ricardo Bueno. Ricardo Bueno, he's an artist, and he's saying that we as humans always use mask in process of evolution, transformation. Here in Brazil, they are used in various cultural manifestations, and like carnival, folklore dances, and native Indians ceremonies. And he's asking how the culture in the places you grew up with in England and Iceland, how did that impact your work? Yeah, I think I guess there's one example that quite directly is I think I mentioned it in the video previously, is this green man figure that I would see a lot growing up, because my father's a priest actually, and quite often in churches they have carvings of this green man figure, this pagan character who has plants and leaves growing out of his face. So yeah, I remember that was always there in the background. But yeah, interestingly, my older sister is actually a kind of folk dancer, costume maker also, and she could probably answer this question a lot better than I could, because she knows a lot about the local folk
traditions in the area where I grew up. Acho que deu uma travada ali o sinal do James, mas ele disse que tem algumas referências, assim, o pai dele é padre, então ele tem uma figura que ele via nas igrejas crescendo e tal, que lembra um pouco essa coisa que ele faz com as máscaras, e ele mencionou que a irmã dele é dançarina, faz vários trabalhos culturais nesse sentido, e que talvez ela até pudesse falar um pouco mais sobre essas referências. E então, Alma, para você, o que é o Brasil na sua arte? É a pergunta do Ricardo. Eu acho que é muito complexo a gente falar de Brasil na medida que nós somos um país extremamente multicultural e que foi saqueado, né, desde sempre. Inclusive a nossa cultura, ela foi roubada, acho que tudo que a gente tem foi construído de uma forma muito interseccionada. Tem muitas coisas que atravessam o que é Brasil. É impossível definir o Brasil com poucas palavras ou com um adjetivo só. Particularmente, acho que tudo que me atravessa enquanto pessoa, enquanto meu trabalho, são as questões que eu vivi desde a minha infância. Então, eu, por exemplo, eu não tenho apreço pela minha cultura do Rio Grande do Sul. Não foi uma coisa que fez parte, assim, que me fez querer crescer com orgulho, por exemplo, né? Então, acho que a questão da proibição, do machismo, enfim, várias dessas questões que foram impostas para mim, foi o que eu tentei fugir e culturalmente tentei lutar contra, né? E em contraposição a isso, toda parte da minha família indígena, por exemplo, que vem da Argentina, enfim, na verdade foi uma coisa que foi negada, então eu tive muito pouco acesso. Então é difícil eu ter que o tempo todo pensar sobre o que é o resgate da minha cultura de forma genuína, né? Então acho que falar de Brasil é meio que estar lutando contra traumas o tempo todo, principalmente quando a gente é do Rio Grande do Sul. Exato. Né? Então eu acho muito complexo falar de Brasil nessa situação. Eu acho que Brasil para mim é lutar contra traumas. So James, Ricardo asked Alma how the Brazilian culture impacted her art, and she said that it's difficult to say because Brazilian culture was stolen during the colonization process, and she grew up in a really small town in southern Brazil with a really conservative family, and that it's hard for her to specify exactly how Brazilian culture impacted her work, because it's so many things, and we're always having to claim our culture back. E, bom, agora então a gente tem uma pergunta para Alma. Vamos dar uma olhada aqui. Pergunta. Bom, gostaria de saber uma visão geral de como tem sido o processo criativo durante a pandemia. Como se manter fértil em meio às restrições. Além disso, é possível inventar uma utopia para que continue sendo possível criar em tempos como esse? Quem é que mandou esse Hugo Lourenço. Aquele momento de desespero que passa um filme, assim. Gente, acho que para ninguém foi fácil, né? Acho que não com certeza para ninguém. Mas especificamente, eu acho que eu tive esse momento de surto, e eu vi um surto muito maior lá no início. Nos primeiros meses, foi muito difícil pensar em criação, porque, sobretudo, nós artistas, a gente tem muito pouco respaldo, assim, né? A gente está sofrendo bastante, né? Nesse sentido. O impacto é muito maior para a gente. E a gente se viu nessa emergência, né? De ter que cuidar de processo criativo e também de sobrevivência, né? Isso foi muito difícil. E aí, enfim, chegou um momento que para parar de pirar, eu precisei entender. Ok, não vou pensar no futuro, porque o futuro não existe, simplesmente, né? Não tenho que prospectar, sabe? Eu acho que não tenho o que fazer. Em momentos de desespero,
eu acho que o que nos resta é essa forma de cura, é a gente se unir aos nossos, a gente buscar afeto, buscar deixar as coisas mais leves, né? Então eu tentei viver o presente o máximo possível e não colocar essa pressão, né? Na medida do possível, né? E eu acho que as coisas fluíram muito melhor. Eu passei a não sentir mais tanto essa pressão de fora e comecei a criar coisas, acho que muito mais fortes. Eu acho que eu fiz alguns dos meus melhores trabalhos agora. Os meus trabalhos mais genuínos foi durante a pandemia, né? E acho que foi muito positivo para mim, muito positivo, assim, de verdade. Nesse sentido, né? Eu não quero de maneira alguma romantizar, dizer que a pandemia é algo bom, porque a gente sofre com isso, mas sobre o meu processo criativo, eu acho que eu me obriguei a olhar para dentro de mim mesmo. A gente precisa lembrar disso às vezes, olhar para si mesmo. Yeah, James, Alma was talking about how the pandemic affected her work, and she was saying that it made her get in touch with really deep feelings and made her do some of her best work because of that. How did the pandemic impacted your work? I still haven't quite got back into a groove yet. I'm like, yeah, I think it just, the whole energy of everything going on in the world, it just, it's almost like a full-time job, just keeping up with the news. So I've been really unproductive. I made like the pieces for Tilda Swinton and a couple of new masks, but it was quite hard to make those because I was just, my head isn't in the right place, I don't think. Ele falou, ele basicamente concorda com o que você está dizendo. Ele falou que esse período da pandemia foi pouco produtivo para ele, porque só você estar no mundo, estar ciente do que está acontecendo, já é um trabalho, né? E mais que esse ano ele trabalhou naquelas máscaras que a gente viu que a Tilda Swinton usou, e mas que realmente está sendo um momento muito difícil assim para todo mundo, né? Para todos os criadores. Yes. Yeah. Thank you so much, James. It's a pleasure. My English termina, ok? Foi um prazer imenso, incrível a tua generosidade de trazer isso pra gente, pro Brasil. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui melhores depois de te escutar, né? Ver o seu trabalho, enfim, com certeza. Só quero te agradecer pela essa experiência única que você trouxe. Yeah, she's saying, and we all say that collectively, thank you so much for speaking with us and for being so generous, and we all learned a lot hearing you talk about your work, and I really just wanted to say that I love the mask you're using right now. Yeah. Sim, linda! Eu também queria agradecer, enfim, por esse momento. Eu estou muito feliz de poder ter essa conexão. Acho que tá de alguma forma conectado com você, também de alguma forma com o trabalho da Björk, significa muito para mim, para minha trajetória também. E eu fico muito feliz que esse seja um trabalho muito potente, que sirva de legado para as nossas crianças, para o futuro, enfim, eu acho que é realmente muito importante. Yeah, Alma also said that she is really honored to be here with you because Björk's work and your work was really influential to her. So once again, thank you, James, for being here with us. No, thank you so much. I'm sad we can't be there, but next time we're there, let's all go for a drink and celebrate. Ele falou que, enfim, agora não dá para fazer isso, mas quando for possível e ele estiver aqui no Brasil, a gente sai para tomar uns drinks e conversar sobre tudo isso. Vamos. Combinado. Deal. Thank you so much, James. Thank you. Bye bye. E aí, Alma, como é que foi para você? Ai, chique. Chique, né? Chique, né? Chique. Que lindo ele é tão Fofo. genuíno, né? Então Isso. parece tímido mesmo. E
A franja tá... E Alma, muito obrigado também por você ter vindo aqui. A gente já conhecia o seu trabalho de antes. Como eu te disse, né, eu tinha te visto performar algumas vezes. E uma grande honra estar ouvindo você falar sobre o seu trabalho, sobre o impacto da Björk na sua carreira. E obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, demais. Obrigada, Alma. Prazer. Apaixonada por você. Você é encantadora. Você, ela ou ele? Na verdade, tanto faz. Eu gosto inclusive de deixar um problema no ar, assim. Gostamos de problema. Eu gosto de deixar um problema no ar. Eu acho que nem tudo precisa ser solucionado, né? Eu acho que tem coisas, como é um trabalho que como a performance é uma coisa que se mistura, performance, vida. Eu costumo brincar, né, dizer que a alma não é um personagem apenas, mas o trânsito de tudo aquilo que me perpassa. Então, assim como tudo que perpassa Björk, são ficções, mas nada é de mentira. Tudo ali é extremamente verdadeiro. E eu acho que na verdade, eu sou essa coisa indefinida, né? Então, eu gosto de deixar esse problema no ar. Tá tudo bem, pode ser ele, pode ser ela, pode ser neutro. Ai, que lindo. Obrigada. Demais, Alma. Obrigado mais uma vez. E agora a gente vai para o intervalo, né? Rapidinho. Mas já a gente está de volta, vai ter muita coisa legal ainda. Daqui a pouco a Linn da Quebrada está aqui. Uau. Daqui a pouco a gente vai conversar também com Jesse Kanda, outro colaborador da Björk, que fez muita coisa legal. E agora a gente vai assistir. Lucky to work with them. O Spark, que é o software que a gente usou, ele está em desenvolvimento. A primeira máscara não rodava. E aí, no meio do processo, eles aumentaram a possibilidade de tamanho de arquivo. E aí rodou com os detalhes que a gente queria. Cada coisa nova que eles lançavam, a gente falava, James, eles liberaram, atualiza aí, vamos fazer. E aí, teve esse processo de evoluir junto com o Spark. Why did you choose those 3 masks? Each had the interaction that I wanted to do in the digital world that I couldn't have done in the physical world. Lighting, movement, interaction. It kind of gave some of the masks a different life in a way. On the Glaukopis one, the pearls, they kind of come down and meet the eye, and I always thought of them as like the eyeball. And so when we made the filter, we could actually turn them into eyes. They could like blink and move. Era mais como se a gente evoluísse para um ser que fosse junto com aquela máscara do que um adereço que é desconectado da pessoa que está usando. The first one, neon jelly, kind of covers the whole face. You're kind of almost morphing into it. Gold one is more like a hard, shiny piece of jewelry that you're wearing on your head. The silicon piece, face distortion, peachy thing. It's more like something that's growing out of your face. É um grande quebra-cabeça de matemática e de lógica. A matemática da escola serve para muita coisa. Misturar arte com tecnologia. Safe from death. Olá, eu sou a Ishen Bikila e utilizo a arte, a música, a moda, o audiovisual como veículo de desconstrução nessa sociabilidade cheia de formatos estacionados. E você deve estar se perguntando por que eu estou mostrando esse aplicativo aqui para vocês, né? Eu estou fazendo parte do CCBB em Casa, Imersão Arte, Música, Especial Björk. Esse aplicativo chamado Biofilia, que é referente ao álbum da Björk, onde a gente consegue construir nossas sensações a partir das músicas da nossa musa Björk. Fica o convite para baixar o aplicativo e também para você acompanhar a programação do CCBB em casa. Um beijo, Chambra!
E voltamos com o CCBB em casa, Arte Música celebrando o Björk digital aqui no CCBB. Isso a gente vai seguir com a nossa sequência de painéis, né? Conversa, performance, que não tá mal, né, Gui? Não, tá ótimo. Explorando esse universo do Vunicura, que é incrível. Não, foi... eu lembro quando eu vi essa exposição pela primeira vez e, enfim, tá aqui podendo mergulhar nesse universo de novo e conversando, né, com tanta gente que fez parte disso e também foi impactado por esse trabalho da Björk. É muito legal. E eu queria só lembrar que toda a equipe que está aqui está seguindo as medidas de precaução, né? A gente está passando por um momento delicado na pandemia, então toda a nossa equipe aqui atrás das câmeras está de máscara, tem bastante álcool gel. É importante que a gente se cuide vocês aí em casa também. E Exatamente. Como o James falou mais cedo, usem máscara, não custa nada. Não custa nada, e É ainda até é bom. elegante. Ainda você fica preservado, né? Exatamente. É tipo o Jack Nicholson falava com óculos, é igualzinho. Ele falava assim, eu prefiro estar com óculos preto, que aí eu me preservo, é como um escudo. Exatamente. Então a máscara é a mesma coisa, vamos pensar assim, né? Ô, gente, não esquece de mandar as perguntas pro chat, as opiniões, enfim, manda perguntas, porque tá chegando uma convidada muito especial daqui a pouco aí, Linn da Quebrada, maravilhosa. Então me mande também as fotos com a hashtag BjörkCCBB, vídeos, a gente vai adorar receber isso aqui. Daqui a pouco a gente vai ver. A gente já viu alguns, não? Pois é, tem a gente viu agora há pouco um vídeo com o making off das máscaras. Esses filtros estão disponíveis lá no Instagram da Björk, né? E vocês podem passar lá no Instagram dela, tirar fotos, fazer vídeos e mandar pra gente com a hashtag BjörkCCBB. A gente já vai dar uma olhada E não esquecer também que dá para assistir a edição no CCBB em casa. Você pode assistir essa edição através da página do Facebook, tá escrito aqui, porque senão eu vou esquecer, do Facebook do CCBB Brasília, CCBB Rio de Janeiro, CCBB Belo Horizonte, CCBB São Paulo. Já estive em todos, eu amo todos. Tô sempre com teatro por aí. Ou no canal oficial da Cinnamon no Twitch. É na Twitch, né? Isso. Acesse tanto pelo navegador do seu computador ou através do aplicativo da Twitch pelo celular, disponível para Android e iOS. E o legal da Twitch é que tem esse espaço de interação, que acho que está aqui à nossa esquerda, se não me engano, ou embaixo, não sei. Mas vocês podem ir comentando, mandando as perguntas para os nossos convidados. Agora a gente vai ver, eu acho, as imagens que o pessoal usando os filtros. Se encorajem, mandem. Eu fiz uns também. Olha lá. Arroba Celebiuco fez aí com... Aí a gente está vendo o próprio James. Esse filtro é muito legal, porque você pisca o olho e aí essas pérolas na borda da máscara se mexem e faz um barulhinho, é legal pra caramba. Olha esse de novo, submarina. Essa máscara verde é muito legal. É muito linda. Essa foi uma das primeiras desenvolvidas nesse formato digital pelo James. Olha essa. Elia Vissoto, viciada na máscara. Renan Garcia também. Essa aí é o grande sucesso de audiência. A verde, né? Essa verde. Eu gosto daquela. Olha, essa é linda também. Essa é linda. Olha lá, verde de novo. Olha o que você tem. Cíntia Aurora. Zé Pô, ficou legal essa preta e branca, né? Ficou elegante. Linda essa. Eu botei em preto e branco uma, também ficou boa. Que é a mesma que você usou, acho. Sim, que é a Utopia, que é a mais recente, que você abre a boca e abre uma coisa assim na sua testa. É como foi uma borboleta, né? Um terceiro olho. Shepherd Murphy. Essa aí que a gente estava falando, ó. Angel Correa Rock, que ela tem essas guerras, parece assim, do lado e abre essa coisa na testa, né? A gente está vendo aí mais algumas. Essa é bonita também. Hash Harris. Essa é a mesma? Não, é a primeira, E aí o Gilson... Estão todas disponíveis no Instagram da Björk, é só baixar. Olha você aí! Me hidratando, tomando minha dose de vitamina C. Ótimo essa. Muito bom, muito bom. Maravilha. E agora a gente vai para a segunda parte, né, desse primeiro dia de CCBB Imersão Arte e Música. E a gente vai, mais uma vez, receber uma convidada nacional e também conversar com um colaborador internacional da Björk. Primeiro a gente vai receber a Linn da Quebrada, maravilhosa. Somos fãs. Cara, eu acho a Linn incrível. Já ela vai estar sentadinha aqui com a gente conversando, mas antes a gente vai ver imagens belíssimas da Linn da Quebrada. Uma das maiores cantoras da nossa geração, né? Linn, vamos ver o vídeo dela, um clipe dela?
Eu acabei de ver o documentário dela. É Sim. incrível, Bicha Travesti. Sim. Nossa, eu fiquei encantada. Quem não assistiu tem que assistir. História de vida dela. É Bom, algo- acho que não tá rolando Bom, o VT. vai passar o vídeo? Vem pra cá, Linn. A Linn tá aí? Já? Tá ali. Linn. Ê, lindeza. Ah, não, agora vai rolar o VT. Então já espera um pouquinho. Vamos ver o vídeo, já a gente volta com a Linn aqui. Agora estamos de volta, então. Olha só, já com a diva aqui, essa maravilhosa, que eu sou muito fã. Uma Prazer, honra. gente. Prazer é todo nosso. É uma honra ter você aqui. Muito obrigado. Sou muito fã também, Linn. E a gente, vendo esse vídeo agora, a gente nota vários elementos que a gente pode dizer que podem ter sido influenciados pela Björk de alguma forma. Eu acho também que o seu trabalho tem uma coisa instigante, provocadora, que o trabalho dela também sempre teve. E, enfim, queria saber, primeiro, como é que você está, né? Como é que você tem passado esses últimos meses que estão sendo difíceis para todos. E também que você falasse um pouquinho da sua relação com a obra da Björk. Sim, claro. Bom, tá tudo certo e tá tudo surto. Eu tenho dito isso nesse período de quarentena, que eu tenho variado, mas o surto é certo, de qualquer forma. Estou tentando, de alguma forma, também me cuidar nesse período, né? Cuidar das minhas e dos meus que estão próximos também, né? E tem sido um período muito intenso, mas também importante de olhar para mim e entender muitas coisas relacionadas a esse momento histórico que a gente está vivendo, né? E disso que você falou, inclusive, das relações do meu trabalho com a Björk, é uma coisa que eu tenho pensado. Não só quando o convite chegou, mas eu lembro que quando eu estudava teatro, tiveram 2 amigos que foram muito importantes para que eu fizesse um mergulho na obra da Björk. E eu vejo muitas confluências entre o nosso trabalho, que às vezes não são nem de forma tão direta, mas, por exemplo, eu acho que tem um lance na colaboração da Björk também, de ela sempre procurar fazer colaborações, ampliar a sua rede. Isso eu acho tão interessante, porque, pelo menos no meu trabalho, eu vejo como isso... Sabe quando você tem uma ideia, e daí você compartilha essa ideia com outra pessoa, e essa pessoa agrega a sua ideia e transforma ela em outra coisa? Eu sinto que o meu disco foi isso. Todas as pessoas que atuaram junto comigo, que trabalharam no meu disco, foram essenciais para que o disco fosse maior até do que eu mesma pensava. E, enfim, são muitas confluências. A estética, eu acho que a Björk, ela também mergulha, e eu mergulho, assim como a Björk, nesse lugar de uma estética que não seja estática e que, de alguma forma, também provoque fissuras. Sim, que lindo. Linn, fala um pouco da tua carreira, da tua história aqui pra gente, porque tem muita gente que talvez não conheça a sua história. E conta um pouco como tudo começou. Bom, essa também é outra questão que eu tenho me feito. Agora, eu tô com 30 anos, eu entrei na música, eu sou uma multiartista, sou uma legião, sou cantora, atriz e atroz, sou apresentadora de um programa, Transmissão, mas, acima de tudo, eu sou uma artista inquieta. Eu entendo que ser artista não tem necessariamente a ver com estar na frente das câmeras, segurando o microfone.
não tem a ver com a passabilidade do mercado, mas tem a ver com a possibilidade de criar sobre a sua própria existência. É assim que eu acredito a minha arte, que eu me faço, de alguma forma, minha própria obra, criatura e criadora. E nessas eu tenho me aventurado na música, no cinema, no teatro. Eu acho que eu sou apaixonada pelo corpo, e o corpo, ele é o ponto principal do meu trabalho, um ponto de partida. O que não quer dizer que o meu corpo ele seja meu objetivo final, mas é de onde eu parto para me encontrar. Ai, que lindo. Uma coisa que eu falei para ele, que eu acabei de ver teu filme, eu fiquei muito apaixonada por você e muito impressionada com a tua história, com a tua revolução, né, com a tua transgressão e com a tua cura. Porque a tua cura em todos os sentidos, e eu estava falando isso antes para a Alma, porque a Björk faz isso, né? Ela usa as dores, ela usa as cicatrizes dela para criar, para compor, para estar, né? Conseguir transbordar para o mundo, né? Transbordar a música dela, a arte dela. A Björk faz isso. E eu acho que você faz isso lindamente, assim. Lindamente, com a pouca idade que você tem. Porque você é um bebê, né? Um bebê. E essa era uma outra coisa que eu ia falar, que eu esqueci. Eu entrei na música enviadecendo, foi a minha primeira canção. Me tornei mulher, gritei-me bicha preta, me transtornei bicha travesti. E agora, aos meus 30 anos, eu me pergunto quem sou eu e o que eu posso fazer. Porque uma das coisas que foram essenciais também para a minha atuação foi transformar as minhas fragilidades em potências. Acho que você que viu o filme, e quem não viu, por favor, veja Bicha Travesti. No filme, eu acho que isso é muito perceptível, né? Que eu parto também das minhas fragilidades. Eu consegui transformar essas fragilidades em potências e em força, de alguma forma. E, Linn, eu sou muito fã do teu álbum, do Pajubá. E você falando agora justamente dessa coisa do trabalho coletivo que a Björk tem, né, de se inspirar em muita gente. O Pajubá, isso fica evidente, né? Você trabalhou com a Bad Sista, o Pininga produzindo, tem a Jupe do Bairro. Exatamente. Nesse processo assim, de tantas identidades, né, nesse processo que é tão coletivo, mas ao mesmo tempo é tão íntimo. Como é que é isso para você? A gente falou com a Alma e com o James agora sobre a forma como a Björk coloca a emoção dela, ela se entrega de uma forma muito profunda na obra dela. Como é que é para você colocar sentimentos tão densos, tão profundos, num trabalho que também é feito a várias mãos? Acho que eu nem saberia fazer diferente, na verdade, porque eu não sou cantora. Eu estou cantora e eu não canto para ser cantora, eu canto para ser ouvida, para eu mesma me ouvir. Eu acredito na minha música também um pouco, não só a minha música, mas também a minha arte, como magia. E assim eu vou tentando fazer com que o feitiço se volte contra a própria feiticeira. Então eu precisei dessas pessoas para aprender a fazer música, para poder dar forma às minhas ideias, porque sozinha eu não saberia. Então eu contribuí com aquilo que eu podia, mas eu costumo dizer que o Pajubá, ele é um processo coletivo, feito a muitas mãos. Por isso que eu digo que sou uma legião, porque é feito também pelo público e por todas essas pessoas que atuam e constroem esse processo junto com a gente. Nossa. Mas somos legiões, né? Eu estou escutando o que você está falando, estou viajando aqui, mas nós somos legiões. Para criar, a gente precisa de muitos, né? A gente está aqui fazendo isso aqui hoje, então, assim, é transcender juntos, né? Um ser sozinho. A gente pode fazer sozinho? Não, eu não acredito nisso, que a gente não faz sozinho. Mas agora eu fiquei pensando também as suas influências, né? Porque as influências de pequena, quando você viu a primeira, a gente fez essa pergunta para a Alma também, mas a pergunta, quando você viu qual o primeiro trabalho da Björk que te balançou? Olha, eu não vou ter certeza qual foi o primeiro trabalho da Björk, mas eu lembro de duas obras que me marcaram muito. Uma foi o clipe Pagan Poetry, é assim mesmo que pronuncia, né? Pagan Poetry, que foi muito, foi visceral em mim, porque tem algo que eu noto que parece
que é a verdade. Eu chamo de verdade. E é a produção da verdade. A Björk, ela produz uma verdade que eu acredito e que faz com que eu também queira produzir verdades em mim. E outra obra foi Dançando no Escuro, a atuação da Björk, assim, que me virou de cabeça para baixo. A gente falou rapidinho desse filme aqui. Eu lembro que eu fiquei uma semana deprimido, assim, quando eu assisti ele, assim, sem fé nenhuma na humanidade. Foi o filme que eu mais chorei mesmo, assim. E como é que você enxerga a relação, do uso do corpo, nas questões da comunidade LGBTQIA+, da Björk, enfim? Eu acho que, na verdade, quando a gente fala em corpo, o corpo é o que nos une a todas nós. Eu digo que o meu trabalho, ele não é... Eu não faço música LGBTQIA+, né? Eu faço música e as minhas obras a partir do meu corpo. E você tem um corpo, você tem um corpo. Quem está em casa tem um corpo também. Todas nós nos conectamos nesse lugar. Eu acho que o corpo ele é um campo de expressão muito rico. E tem algo que é muito especial, que é o que pode um corpo. E o que pode esse corpo. Porque tem algo que só o nosso corpo pode fazer. Tem algo que só eu posso fazer e que você não pode, tem algo que você pode fazer e que eu não posso, e tem algo que nós podemos fazer quando nós nos conectamos e estamos juntas. E é isso que me interessa, assim, é isso que eu venho pesquisando. O que podemos fazer a partir dos nossos limites, a partir das nossas fragilidades, e o que podemos fazer quando a gente está junta. Demais. Linn, a Björk tem uma coisa no trabalho dela que a cada etapa, a cada álbum, a cada turnê, ou às vezes quando ela para de fazer música e se dedica a outras artes, cada obra é um capítulo, é um universo novo. Você como artista, também que atua em várias frentes, você encara a sua forma dessa maneira, que cada obra é um novo universo, são novas identidades, são novas possibilidades? E acho que também é uma continuação. Eu tenho entendido o meu trabalho também dessa forma, porque quando eu olho para a minha trajetória, eu percebo quanto eu estou continuando uma história. E uma história que, na verdade, não foi nem eu que comecei. Mas, ainda assim, por exemplo, quando eu vejo o filme Bicha Travesti, eu já sinto que eu já não sou mais aquela. Eu já não sou uma bicha travesti. Hoje eu sou uma travesti. E não que necessariamente os caminhos têm de ser esses. E eu poderia ter me tornado qualquer outra coisa. E eu vou continuar me transtornando muito mais, me tornando muitas outras. Espero eu, vou continuar em obras. Mas eu sinto que na minha música, né, em tudo que eu venho fazendo, quando eu olho e eu construí uma identidade, não só uma identidade estética para quem me vê, mas uma identidade para mim, né? Eu inventei esse lugar bicha travesti porque nenhuma das outras identidades me cabiam. E agora eu sinto que eu estou precisando... E agora eu estou precisando inventar outros caminhos também. Abrir novas portas e escrever novos capítulos. No álbum, que é o foco principal da exposição da Björk, que é o Vulnicura, ela fala muito sobre justamente, foi depois do divórcio que ela atravessou, foi uma coisa muito dolorida, e o álbum retrata esse momento. O álbum seguinte dela já traz uma coisa um pouco mais dela lidando com esse novo mundo, que se abriu depois de todo esse processo que ela passou. Você agora já tem uma noção dos seus próximos passos como artista, do que esse caminho até aqui, do Pajubá para cá, que caminhos foram abertos? Agora você me apertou sem me abraçar, hein? E agora você engrossou a voz também. Bom, eu pretendo lançar um novo álbum, que eu já tenho trabalhado nele há muito tempo. Já fiz algumas performances, já fiz show, viajei para fora com esse álbum, com essas músicas, mas agora eu estou materializando elas e dando uma nova cara. E eu tenho entendido, olha que curioso, que eu não quero fazer só um álbum. Eu quero transformar Trava-Línguas, que é esse álbum também, em um processo de uma metodologia de pensamento, sabe? Uma metodologia de ação.
eu tenho entendido como a minha música, ela é parte, né? E eu não quero só fazer música. Enfim, eu tenho muitas dúvidas. E eu acredito que a dúvida é uma dádiva também, é uma dádiva de vida. Então eu estou me apegando a essas dúvidas e essas vontades para entrar por uma porta de entrada que eu não sei onde vai dar. A gente vai descobrir com o tempo. Exatamente. Tem que conviver com a dúvida. Eu fiquei pensando, você produziu nessa pandemia? Como é que está sendo para você? Produzi um pouco, mas quis me livrar da pressão de ter que produzir. Sim. Porque eu sinto que o tempo todo, essa é uma das questões que mais tem me pegado, o quanto a gente tem que estar o tempo todo postando, fazendo, produzindo. E eu não sou só uma mercadoria. O que eu procurei fazer é voltar ao processo. Porque eu sinto que o mercado, ele tenta, na maioria das vezes, cortar o caminho e transformar o processo em produto. E eu preciso do processo, eu preciso viver, eu preciso sentir as minhas dúvidas, inclusive, para então dizer que eu não sei o que eu estou fazendo e que talvez eu não queira fazer nada nesse momento. O processo é o mais interessante de tudo, seja no teatro, no cinema, na música, nas artes, o processo que é o interessante. Não é o fim, não é a chegada. Exatamente, mas muitas vezes não é isso que a gente acaba valorizando, inclusive, porque quando eu digo de mercado, eu não digo só as instituições, eu digo também nós, enquanto quem produz e quem consome. Sim. Isso é uma relação, e é essa relação que me interessa levar para outros lugares também, tornar o público parte do processo e não apenas alguém que consome e que vai estar a todo momento querendo que nós façamos coisas novas. Até porque sua obra dialoga muito com o público, né? Tem essa troca, essa interação constante, é parte essencial do teu trabalho. Né? Eu acredito que sim. E Linn, agora a gente vai, daqui a pouco a gente vai abrir uma conversa com o Jesse Kanda, que é um dos colaboradores da Björk, é um cara que trabalhou com ela nesses últimos trabalhos. Ele tem essa característica também de ser um artista múltiplo, porque ele é músico, é produtor musical, mas também trabalha com vídeos e é designer também. Ele fez a capa do último álbum de estúdio dela, então a gente já vai ter a oportunidade de conversar com ele, mas antes a gente vai ver um VT rápido aí com um pouco da obra do Jesse Kanda para conhecer ele um pouco melhor. Incrível. Nossa, demais. O trabalho da boca, que ele é incrível, né? E além de trabalhar com a Björk, ele também trabalhou com vários artistas, né? A gente viu ali a capa do álbum da FK Twigs que ele fez, que foi super premiado. Ele também faz vários trabalhos com a Arca, também uma artista incrível. E, bom, vamos ver se o Jesse está aí para conversar com a gente. Ele está diretamente do Japão. Hey, Jesse. Hello. How are you doing? Hello. 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 Hola. Olá. Olá. So, Jesse, thank you so much for being here with us. Oh, the sun's come out from Brazil. What time is it? You're in Japan, right? Yeah, I'm actually not sure because I can't see my time on my phone right now. But it's in the morning, I think 9, almost 9. Yeah. Okay.
Good morning. O Jesse está falando com a gente diretamente do Japão. E tá, lá já está de dia, mais ou menos umas 8, 9 da noite. Mas bom, vamos começar a conversar com ele, eu queria fazer umas perguntas de... I don't speak English very well, and Gui, help me. Ok, eu queria perguntar, porque música e performance visual, né? Qual o maior desafio de misturar esses dois mundos? Yeah, so Jesse, what's the biggest challenge in blending two different words, music and visual performance, and one solid thing? The biggest challenge? Yeah. I don't know. being different languages, and how does one fit the other? Well, I mean, so each day I wake up, I have a cup of coffee, and I do 1 hour of exercise. Then I have my breakfast, healthy breakfast, and then I just work. I sit down and I don't think too much about it. I just let it come out of me, and try to enjoy myself, to not put too much pressure on myself. I don't think too much. I mean, I'm not thinking while I'm making something about the challenges, because then, then the pressures would be too much. When that's happened in the past, it has been very, very stressful. You can get easily depressed or anxious and weighed down by too much thinking. So I just relax and try and do it joyfully. And then as you're working each day, you're finding little things that resonate with you and make you feel something. I'm always looking for that. I'm always looking something to move me in my heart, and then I know that I'm on the right track. So it's just a matter of being in that child state where your subconscious is allowed to flow to the surface, and then the adult, the more conscious part of my psyche will come and help the child, like try to organize the works or figure out what each work means and contextualize them and order them. So back to your question about combining visual and audio, it kind of just happens, and things match together almost in a magical kind of synchronistic way. And so it's all kind of, you hear it a lot, like those accidents that happen. I'm going to translate it real quickly. Mas foi muito interessante que ele falou que basicamente ele não pensa muito sobre isso, que ele acorda de manhã, toma um café, faz 1 hora de exercício e aí depois ele vai trabalhar, e aí não fica se questionando muito, pensando muito, e tem tudo a ver com o que o James falou pra gente mais cedo também, que ele também não planeja muitas coisas. Sim. E uma coisa que eu achei legal que ele falou agora no final é que é um exercício constante de manter aquela criança, né, a criança que todos nós fomos um dia, viva, né, essa coisa da criação, e deixar para o adulto conseguir realizar, transformar as coisas, mas a criança criando, né? Muito legal. And Jesse, when and how did your work with Björk begin? Well, I met Björk through Arte. They were working together for maybe close to a year, I think. And I had been living with Arte at the time. And so, I mean, very, very, like, we were attached at the hip. So
and collaborating all the time as well. And so naturally, I was hanging out with Björk as well. So we were friends first, and then one day she just asked me, and I was like, "Wow, yay!" But it's not something that I was, expecting to happen or something. It wasn't like a email through managers or things like that. It was very organic and, yeah. Bom, eu perguntei pra ele como é que... It was Mouth Mantra, I think, the video. É o da Mount Mantra, ele falou. Ah, sim. Eu perguntei para ele como e quando começou o trabalho dele com a Björk, e ele falou que começou através do trabalho dele com a Arca, né, a produtora venezuelana incrível. Eles trabalhavam juntos, a Arca começou a trabalhar com a Björk, e aí, eventualmente, naturalmente, os caminhos se abriram para ele e a Björk trabalharem. E aí, o que a gente vê no Björk Digital, na exposição que ele ajudou a produzir, foi o vídeo de Mouth Mantra. Foi o primeiro grande trabalho que ele assinou sozinho com a Björk. Depois ele ainda fez o vídeo de Arise in My Senses e a capa do Utopia, do último álbum dela. Beautiful, beautiful. Você tem alguma pergunta para fazer para ele, Linn? A pergunta que eu tinha era mais ou menos já nessa linha do processo criativo, que eu acredito que ele já respondeu. Eu me pergunto também, assim, esse lugar das colaborações, como ele entende a importância das colaborações para a construção do trabalho dele em si também. Jesse, we're here with Linn da Quebrada. She's a Brazilian singer. Hi, Lynn. Nice to meet you. She's really, really amazing. You should check her out. And nice to meet you both as well, Bárbara and Guilherme. I hope I said that right. Yeah, perfect. And Linn wants to ask you about how collective is your work, because Björk is always around a lot of collaborators and hears a lot of people during the creative process. So how does that happen to you? You're more of a solo creator, or your work is done with lots of people? Yeah, I'm actually very much solo creator in the sense that I always how do I say? Because I mean, basically I was maybe 12 or 13. The video is frozen. I don't know if you can hear me still. Yes, I hear you. Is it okay? But we can hear you, yeah. Oh, I'm back, I think. Can you hear me? Yeah. Yes. Okay, sorry. Okay, so I'm gonna... I hope my answers aren't too long. No. So I was maybe 12 or 13 when I really fell in love with the computer. And I was exploring all kinds of different, it was just such a wonderful time on the internet where there was so much mystery and discovery, and there were these communities online that shared different people's art and music, and I just wanted to try and create my own. So I was always doing animation, digital art, and music since those days. So wait, what was the question? Oh yeah, about being solo. Yeah, so when you do, for example, 3D animation, you have a whole studio with infinite amount of lights and infinite amount of potential subjects and infinite amount of potential sets or environments. So you are basically like God, and you can create whatever you want to. It's just, these softwares like 3D softwares and
music, DAWs, like Ableton Live, these are like the most awesomest video games for me, because you can just create entire worlds, and it's just so much fun to play inside of them. And so because of the nature of how I worked, and really kind of how I maybe became more well-known as an artist, or more visible as an artist when I was younger, was when I was focusing mostly on 3D animation. And I was doing all these, figured bodies and basically things that you couldn't do in real life recording. So I was able to kind of create a niche for myself, because it was kind of hyper photorealistic, but also there was manipulations happening to the figures. So maybe the part of the intrigue as a viewer would be that, how is this happening? I had never seen anything like this before. And that's kind of partly what I was interested in at the time, and going for, I guess, and was fascinating to me, or moved me. And yeah, and it kind of, because of that, I was used to doing every aspect of what I was doing. And it's just kind of part of my nature too, I think. Just I like to, I'm an introvert, and I like to just build worlds on my own. And but also I love collaborating too. There's something that you get out of collaborating that's very magical, that you don't get on your own. It's like being in a relationship. Like you see yourself in the other person, like they act like, or you act like a mirror to each other. Cool. Cara, muito interessante. Ele falou agora no final, né, que como o processo de criar coletivamente é uma troca, e você como uma relação, você e a pessoa, né, vão se alimentando e criando a partir daí. Mas ele falou que ele é ele trabalha um pouco mais sozinho, que aos 12, 13 anos ele se apaixonou pelos computadores, e ali ele descobriu que ele pode brincar de Deus, né? Seja com os programas de produção musical, que você pode fazer qualquer coisa, seja com os programas de produção de vídeo, 3D, que você pode criar mundos inteiros. Eu queria perguntar para ele sobre o vídeo de Mouth Mantra, que a gente vê na exposição Björk Digital, que é um mergulho literalmente dentro da Björk, né? Ele fica dentro da boca dela, da garganta dela. Incrível. E quando, né, na exposição você realmente mergulha ali, eu queria saber dele como é que foi o processo de estar ali trabalhando com aquela boca o tempo todo. Ele vai falar que era a boca dela, mas não era, né? Isso é uma boa pergunta. Vamos descobrir. So Jesse, can you describe the process of working in the Mouth Mantra video? Because it's one of the most striking pieces of the Björk digital exhibition. And how many hours did you spend like looking at Björk's insides, and how was it? It was 4 months of post-production, and I actually went to the hospital because I was so overworked and to myself. Wow. And I just felt a huge responsibility to. It was by far the biggest scale thing in terms of how many people were involved, and but then it started with maybe like a bunch of people involved for a few days in the beginning for the actual shooting of it. Actually, much more than a few days for the building of the mouth. We built this huge robotic mouth, and we filmed 360 inside of this thing. I don't know if you've seen. Yeah. Have you seen a picture of this? Yeah. Yeah. Okay. So
all that was very collaborative, and then it kind of all just narrowed down into me sitting in front of a computer for 4 months, and that was really, really tough. I actually took a long break doing animation after that. What we see in the video, is that Björk or is the robotic mouth? It's so the inside of the mouth is the robotic mouth. I wanted to do it in a real mouth, but I couldn't. We couldn't figure out the technology at the time. There wasn't. We were looking at endoscopic cameras and just various little cameras that we could try and use, but it just wasn't doable. But I still really loved the ice, so we expanded it and figured out a way to do it. And yeah, it turned out good, but it's still, yeah, I mean, it would have been really cool to see the saliva and everything for real, but maybe someday. Yeah, no, I'm not doing mouth anymore. Ele falou pra gente que era uma peça robótica ali, né, que ele criou, porque a tecnologia para filmar dentro da boca ainda não permitia fazer o que ele queria fazer, mas que foi um trabalho muito intenso, que ele passou 4 meses mergulhado ali naquilo ali e depois foi parar no hospital de tanto que a cabeça dele estava... Você tem mais uma pergunta para fazer para ele, Linn? Acho que só essa. E você, Bárbara? Eu tô achando ele um cara muito... You're very kind. I'm so... how you say, como é que eu falo? Encantada. Enchanted. É? Enchanted. Enchanted. Se ele já veio pro Brasil, ele já veio, eu pretendo. Do Brasil? Você já veio pro Brasil? Have you been to Have Brazil? you been to Brazil? No, I would have loved to come for this, but next time, I hope. Please, we invite you. Yeah. Please. Yes, After I would the love to pandemic, go for sure. Of come. course. Yeah. And I'm Yes, also welcome. and I'm also a big fan of your musical work. I love Labyrinth, your album, and I would love to see thank you so much. live someday. But now we have some questions of people who are watching us. They're sending us questions. So let us see. Bom, Rodrigo fala, minha maior curiosidade com os colaboradores da Björk é em relação ao processo de criação em parceria. Quanto vem de input dela, o quanto ela deixa os outros darem de input. Quem mandou essa pergunta foi o Björk, né, que é produtor musical. So, Jesse, the question is, how much of, when you're working with Björk, how much of the direction comes from her, and how much does it come from the people she's working with? In your case, did she give you like total freedom, or how was it? Well, I know that it's different for every collaborator. She's just such a expert collaborator because she's done it for so long and so many people. I think just from conversations we've had, I know that she works differently with each type of person, of course, because everybody's different. And for me, she knew from the beginning, she told me that she knew from the start that I was the type of person that kind of needed the creative freedom and like to be left with the task. And yeah, I pretty much always work that way. If there is no creative freedom, then I'm not interested. But at the same time, there is collaboration within that creative freedom. It doesn't mean that I take that and do whatever it is that I want to do selfishly. You know, it's a back and forth, and I'm always thinking about what would be true to not only myself but to the other person as well. And if it's not true to both of us, then it's not right. So
Bom, ele falou que varia de caso a caso, né? Que muitas, como a Björk trabalha com vários colaboradores, cada situação é uma situação, mas que no caso dele isso é muito legal, que mostra a sensibilidade dela, que ela virou para ele e falou: eu sei que você é uma pessoa que precisa dessa liberdade para trabalhar. Então, eles conversaram sobre a obra e ela deu liberdade dele desenvolver o trabalho dele. E foi um voto de confiança que deu super certo, né? Porque depois que ele desenvolveu o vídeo Mouth Mantra, eles continuaram a conversar juntos, a trabalhar juntos. Muito legal, muito legal. So, Jesse, thank you so much for talking to us, and yes, we hope to see you soon in Brazil, whenever it's possible. Yeah, please have me. Thank you. Thank you so much, and nice to meet you. Thank you. So nice to meet you. Sorry for talking too long. No, it was a pleasure. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Thank you. Esse foi o Jesse Kanda, então daqui a pouco a gente vai ver um set querido dele. Ele, gente, querido, né? super calmo, Fofo, muito fofo. Todo, muito, muito, muito. Legal. Tá sendo uma noite muito inspiradora, né? Uau, a gente muito. Conversar com criadores, todos esses artistas, né? Sair daqui com a cabeça borbulhando, né? Sim. Querendo fazer algo. E você, Linn, o que você sentiu dessa conversa com ele? É muito bom porque amplia, né, o nosso imaginário também, né? De entender, eu acho que quando eu ouço ele falar, cada vez mais eu também vou construindo uma Björk mais humanizada. Porque a gente acaba construindo essa imagem de diva, bonito, de ícone, de representação, e geralmente essas imagens elas são 2D, né? Elas não têm muita profundidade. E quando eu ouço ele falar, eu sinto uma Björk de carne e osso, eu sinto um Jesse Kanda de carne e osso também, e eu me sinto num campo mais possível, até para minha própria arte. Sim. Linn, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Que rapidinho! Pois é, rápido. Mas foi lindo. Obrigada por suas palavras profundas sempre. Seu foco. A gente precisa de você. Obrigada. Nós precisamos umas das outras. Cuidem-se e muito obrigada pela receptividade e o carinho. Obrigada. É um prazer enorme. Prazer. E agora a gente vai então conferir o VJ set do Jesse Kanda. Ele é um músico incrível, um artista visual incrível, então certamente a gente vai ver algo muito legal. Você pode, se você estiver assistindo a gente pelo Facebook, você pode clicar no QR Code que está aparecendo aí na sua tela para também assistir a gente pelo Twitch oficial da Cinnamon, que você vai comentando lá também. E o QR Code está aparecendo aí agora, você aponta aí o celular para a tela, você vai direto para a nossa página do Twitch, se você já não estiver lá, e aí acompanha todo o set do Jesse Kanda, e daqui a pouco a gente está de volta com mais CCBB Imersão, Arte e Música.
revolving, and the feeling revolving.
revolving, stands a solitary candle. In the fear revolving, in the fear revolving, in the fear revolving, stands a solitary candle. In the center of it all, in the center of it Je me réveille avec entrain, je branche la cafetière électrique, je me rue dans la salle de bain et je deviens
regarde tendrement. Je balbutie en rougissant, d'un air gaga probablement. Mais comment donc êtes-vous entré, puisque la porte était fermée? Il me sourit et il me dit: t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Je bondis sur le téléphone, je fais le 17 et je tonne. J'habite au 1 de la rue des Douches, y a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit: vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule là où j'ai laissé ce maboule. La douche est vide, il est parti, le voilà couché dans mon lit. Il me regarde et il me dit: dégrouille-toi, donne-moi du nougat. Dégrouille-toi, donne-moi du nougat. Je dis: je vais vous en chercher, c'est dans la cuisine à côté. J'y vais et puis je change de cap, j'enfile un manteau et une cape pour recouvrir ma nudité. Et je m'enfuis dans l'escalier, je traverse la ville à pied, en cavalant comme une damnée. J'arrive enfin chez un copain qui va m'accueillir dans son sein. Il ouvre la porte et me dit: assieds-toi, donne-moi du nougat. Assieds-toi, donne-moi du nougat.
Money don't get everything.
Ai, que lindo, gente. Ai, muito mais que música isso, é uma experiência audiovisual, né? É uma sinestesia total. É, total, parece que a gente estava vendo um filme, eu mesmo aquele começo com os trem, vai, depois vai pra natureza, muitas flores, muito verde, e a música... Nossa, eu juro, eu tô apaixonada por esse cara. É. Não, ele é incrível. E eu adoro a forma como ele trabalha com textura, assim, você vê isso tanto no trabalho visual dele, você vê isso na música que ele produz, e até nesse fim do set, que era uma coisa mais simples, ele ali tocando, né, discotecando, fazendo um set dançante, mas também experimental, mas sempre algo diferente, né? Tinha essa estética meio borrada em volta. Essa câmera, né, que balança, que dança com a luz. Parece uma coisa caseira, mas você vê que também não é. Tem uma coisa... Nossa, ele é incrível, incrível. E essa calma, né? Ele tocando, ele acaba assim, né? Daí com aquelas imagens da Björk ali, da máscara. E nessa calma, ele olha... Nossa, mas o Japão, né, tem muita gente louca e muita gente boa. Por que isso? Porque a loucura, essa loucura plástica, né? Essa que se mistura com a imagem, eu amei. Pois é, essa primeira noite de CCBB, Imersão, Arte e Música foi demais. Amanhã tem mais a partir das 6 da tarde, das 18 horas. Amanhã a gente vai receber o Zeca Camargo, que já entrevistou a Björk, já esteve com ela, já analisou a obra dela várias vezes. A gente também vai receber o diretor Andrew Huang, que também já fez vários trabalhos com a Björk, inclusive alguns da exposição Björk Digital, a modelo diretora Aisha e o fotógrafo Santiago Felipe, que também já fez vários trabalhos com a Björk, inclusive registrou a última turnê dela, os bastidores. E, para finalizar, uma apresentação do L'Homme Statue. O meu francês. Hoje já comprei a cota de português, de inglês, francês. Você foi ótimo hoje, vai. Eu que patinei bastante. Mas é isso, então a gente se encontra amanhã. Né? Exatamente, obrigado por todos que participaram aqui hoje do primeiro dia do CCBB em Casa, Imersão, Arte e Música. Amanhã a gente está de volta com muito mais. Hoje foi incrível, amanhã vai ser mais incrível ainda. E não esqueça que você pode assistir esse evento tanto na Twitch, quanto no Facebook do CCBB. Então, até amanhã. Até amanhã. Valeu. Valeu.